Olá, sou o deputado estadual Marco Aurélio, do Partido dos Trabalhadores, e estou aqui para mais um programa Assembleia Convida. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre ciclismo. Nós vamos conversar com o nosso convidado hoje, é o Rubens Valeriano, conhecido como Rubim. Ele é ciclista na modalidade mountain bike e ele tem uma história fantástica. Participação em Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos. E é uma entrevista que eu tenho muita alegria em fazer e já quero agradecer da sua presença aqui conosco, parabenizar dessa sua caminhada, né? E já começo perguntando, primeiro, mountain bike. Esse tipo de ciclismo ou modalidade, ele consiste em quê? Qual que é a diferença de você simplesmente fazer uma corrida de bicicleta? O que tem de diferente nisso? Primeiramente, quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui com você. A gente já te conhece pessoalmente, mas aqui vai ser muito legal essa entrevista. Então, muito obrigado pelo convite. Então, o mountain bike é um circuito fechado, né? Um circuito que tem aproximadamente 4 a 5 quilômetros, que a gente tem que dar de 7 a 8 voltas. Então, e é um terreno bem acidentado, onde tem muito público, onde assistir nas partes bem técnicas. Então, o mountain bike consiste de um circuito fechado, por isso que chamam mountain bike. Tem um mountain bike também, só que é uma prova de maratona, que é de 60 a 80 quilômetros. E esse é um cross country, que é o mountain bike modalidade cross country. Se a gente fizer a conta, 4 quilômetros, você falou 8 voltas, dá Isso. 32 quilômetros, né? Agora, a pista, ela é diferente de uma corrida de carro, por exemplo, que quem está assistindo, ela consegue visualizar, porque depois que você passa, você volta, é isso? Isso. Então, que nem eu falei, um circuito, né, de aproximadamente 4, 5 quilômetros. Vai ter uma linha de largada, que vão largar todo mundo ali. E é onde ali a pessoa que está assistindo, ele consegue ver a largada e consegue ver vários pontos da pista, onde as partes técnicas, onde tem mais público. Então, a pessoa vê ali a largada e vê os pontos críticos da pista, vê os pontos que a maioria como é que fala? Quem está assistindo a prova gosta de ver que as partes mais técnicas, onde tem muita pedra, muita raiz, que é a parte que é mais difícil mesmo. Tem atleta que desce empurrando, tem atleta que desce... Pode descer, empurrar? Pode. Tá. Independente de quem ser o atleta, pode... Se você não tem confiança de descer montado em cima da bike, você pode desmontar, descer correndo, não atrapalhando ninguém, você pode fazer isso dentro da pista. E essa pista é marcada. Ela é marcada, não porque como passa muito perto, tem certas partes da pista, então com isso não pode cortar caminho. Tem vários fiscais na pista, então o público, como é que fala, gosta demais de assistir o cross country. Você já chegou a cair? Já cheguei a cair várias vezes, onde o público, você sabe como é que é, né? O público gosta, ri, tem gente que torce, aplaude, dar uma então, queda. assim, a pista, como é muito técnica, tem possibilidade de cair, sim. Bom, eu estou vendo aqui, olha, na fichinha que nós fizemos aqui, olha, você disputou os Jogos Pan-Americanos do Rio, onde conquistou medalha de prata. Conquistou a vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, onde foi o melhor brasileiro, ficando na 21ª colocação. Em Londres, 24º lugar. E foi indicado como melhor atleta do ano no mountain bike pelo Comitê Olímpico Brasileiro 2007, 2008, 2010 e 2011. Né? Então, e como é que surgiu esse interesse seu pelo ciclismo? Então, o mountain bike entrou na minha vida, eu acho que quando teve uma competição na minha cidade, onde eu morava, eu usava a bike, que a gente fala bike, né, a mountain bike, mais para ir para o trabalho, para ir para a escola, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu trabalhei dos meus 13 aos 15 anos numa olaria, chegava da escola de manhã e ia trabalhar. Então eu usava a bicicleta como um meio de transporte. E chegava à tarde e ficava andando com os amigos. E aí teve uma competição na minha cidade, onde é Monte Santo de Minas, que teve uma competição muito importante. Não era um campeonato brasileiro, mas valia ponto para o campeonato brasileiro. E eu fui assistir. Mas esse ano eu não corri, que era em 95. E já no ano seguinte teve a mesma prova e eu tinha uma bicicleta melhor e eu fui competindo, eu fiquei em 3º lugar. Então muitos amigos incentivou, nossa, você leva jeito, você é técnico, que é onde o cross country hoje, o mountain bike cross country tem que ser técnico, porque as pistas estão sendo muito técnicas. Então ele falou, nossa, você é técnico, por que você não continua nisso? Por que você não dá mais prioridade ao esporte? Então entrou na minha vida o mountain bike em 96, que até hoje estamos aí pedalando e conhecendo vários lugares no mundo aí.
Então, você trabalhava em olaria? Isso, eu trabalhava numa olaria de fazer tijolo e fazer telha. Então, cheguei a trabalhar dos meus 13 aos 15 anos nessa olaria. Agora, você falou que você ia trabalhar de manhã de bicicleta, voltava de bicicleta e à noite ainda ia andar de bicicleta. Bom, então já tem aí um gosto, né, muito pessoal seu pela bicicleta. Então, podemos dizer que você mudou de profissão? Você trabalhava na olaria, era o que lá? Qual que seria a profissão lá? Não, eu não sei dizer qual seria a Bom, profissão. mas talvez fosse até um ajudante geral na olaria, sim, né? uhum. Você passou de um ajudante geral da olaria para ciclista, pode-se dizer isso? Então, aí eu fui mandado embora da olaria porque eu era de menor, né? Não poderia trabalhar, até hoje não pode, né? Então, eu fui mandado embora onde eu comprei uma bicicletinha melhor e corri no ano seguinte. Só que mesmo assim era muito difícil de competir, tinha que pagar a inscrição, a viagem, hotel. Mesmo assim, eu tive que arrumar um emprego, onde eu fui ajudante de pedreiro, mas com poucos tempo, acho que em 4 ou 5 meses, eu já comecei a trabalhar como pedreiro. Já comecei a pegar a manha de pedreiro e já dos 16 aos 17 comecei a trabalhar como ajudante e depois fui até os 22 trabalhando de pedreiro. Das 7 às 5, para quê? Tinha o meu salário para ajudar para ir para as competições. Então, eu fui até 2002, trabalhando das 7 às 5 e treinando até às 8 horas da noite. Depois do meu expediente de trabalho, ia pedalando até às 8 horas, chegava até às vezes 9 horas da noite. Porque a gente consiste em treinamentos longos e curtos e de intervalados. Então, naquela época eu já entendia um pouco de treinamento e fazia assim. Então, depois era mais difícil ainda, porque eu usava a bicicleta para ir trabalhar, das 7 às 5 horas da tarde, trabalhava de pedreiro e depois saía para treinar. Então, isso era muito difícil. Essa época foi uma das mais difíceis que eu passei no esporte. Mas você era orientado por alguém? Você falou que tem o treinamento, não é qualquer tipo de treinamento. Você era orientado por alguém ou você buscou saber? Como é que é isso? Então, eu não era orientado nessa época, mas eu tirava opinião nas competições. Tinha muitos amigos nas competições que tinham orientador, que a gente fala um preparador físico, um treinador. Então, eu não tinha condição de estar bancando um treinador, e era por minha conta mesmo. Hoje eu estava bem, hoje eu falei, hoje eu vou fazer 4 horas. Hoje eu estava meio cansado, hoje eu vou fazer 1h30 só. Então, era por minha conta. E a partir daí que o esporte foi ficando mais sério, e eu comecei a ganhar muitas competições. E aí comecei a botar na balança, que a gente fala, né? Eu falei, se eu colocar em treinar mais, eu acho que eu vou conseguir mais dinheiro, que na época era mais por causa do dinheiro, eu vou conseguir mais dinheiro do que no meu serviço. E aí eu larguei mão de trabalhar, onde muitos dos meus amigos falaram que eu era meio doido, né? Porque largou de um trabalho que tinha carteira assinada, era uma profissão legal, estava numa empresa que tinha um grande nome na minha cidade. Larguei mão para andar de bicicleta, mas ninguém apostou que era um esporte, que eu estava levando a sério e poderia dali transformar uma profissão. Bom, eu estou vendo o seguinte, a primeira bicicleta, uma qualidade um pouco melhor, foi com o dinheiro da indenização da olaria, pelo que eu entendi. Né? Você foi mandado embora e esse dinheirinho você conseguiu comprar uma bicicleta melhor. Uhum. Depois você foi trabalhar de servente de pedreiro, depois como pedreiro, ou seja, você tinha uma atividade que te exigia fisicamente. Então, você devia sair cansado. E mesmo assim, você ultrapassava o seu limite, porque o natural seria para você ir para casa, tomar um banho e querer descansar. Né? Você ultrapassava o seu limite para isso. Né? E eu acho importante registrar, porque às vezes as pessoas querem ficar dentro do seu limite, a gente chama de zona de conforto. Né? Precisa dar um passo a mais, né? Porque se você ali ficasse depois do expediente mais para seu descanso, você não seria o atleta que você é hoje. Né? Verdade. Esse é um ponto, eu acho importante. Outro ponto importante que me chama a atenção é o arriscar-se. Né? Porque, como você falou, as pessoas falam, você é doido, cara, vai deixar um emprego assim, tudo certinho para algo que nem sei se vai dar certo. Agora, e os familiares? Eles apoiaram ou acharam que você estava meio doido também? Então, os familiares já, como é que fala, apoiaram, mas meio com o pé atrás, né? Porque era um esporte que exigia muito do atleta, né? Exigia muito da preparação. E eles viam como eu chegava, às vezes, do trabalho cansado e depois ia treinar. Então, até a minha mãe, na época, falava que
deixa um pouco a bicicleta de lado, vai descansar, amanhã você tem trabalho. Mas eu falei, não, mãe, é isso que eu quero isso daí para minha vida, eu quero isso aí pela minha carreira. Falei, então se você tem essa confiança, se você se dedicar, então eu apoio. Então meus familiares queriam apoiar, mas com o pé atrás. Mas logo depois que eu comecei a dedicar mesmo ao esporte, ter o dia praticamente só dedicar ao esporte, aí onde ficou mais sério, aí onde eu fui atrás de um preparador físico, que em 2001 eu consegui achar um preparador físico que tinha um nome já de conhecimento assim dentro do mountain bike. Você tinha que pagar para ele? Isso. Tinha no início pagar, e aí a gente fechou uma parceria depois, que até hoje eu estou com ele, que é o meu treinador, chama Carlos Polazzo, que até hoje ele conhece mais de mim do que eu me conheço. Então é uma pessoa assim que hoje faz parte da minha carreira também. Torna-se um amigo também. Né? Quer dizer, vou pegar as dificuldades todas que você teve aí, então podemos dizer também dificuldade financeira no começo também. Sim, também. Né? Porque você deixou a profissão de pedreiro para o ciclismo, mas deve ter tido uma perda financeira considerável durante um bom tempo. Sim. Né? Porque você não consegue recuperar seu salário rapidamente, né? É verdade. Aliás, o ciclismo, ele consegue ter a pessoa ter uma remuneração? Porque hoje o pessoal vê jogador de futebol, já vê, nossa, o cara está ganhando dinheiro pra caramba. E no ciclismo, como é que isso funciona? Então, no ciclismo, acho que hoje ele está bem visto, mas eu acho que cada ano está melhorando cada vez mais. Eu acho que o atleta tem que se empenhar, ir para as competições de alto nível, e acho que, tipo assim, dentro dos seus sacrifícios de treinamento, sacrifício de ir para competições, dá para viver do esporte. Hoje eu vivo do esporte, né? Do mountain bike em si. Você vive disso? Vivo disso. Então eu levanto de manhã às 8 horas, tomo um café, de 9 a 9h30 eu saio para treinar, vou até 1h da tarde treinando, volto, descanso de 1 a 2 horas, fico lá com as pernas para cima, descansando, depois academia, das 4 às 5 horas da tarde, às vezes das 4 às 6, academia, depois volta, mais 1h, meia hora, meia hora a 1h corrida a pé. Então praticamente o dia inteiro fica em cima do treinamento. Para chegar numa competição, está muito bem preparado. E a alimentação? A alimentação também é uma coisa muito importante no esporte. Por exemplo, eu não tomo refrigerante faz muito tempo, não come muita pizza, essas coisas, não dá para comer, porque você tem que ficar regradinho com a alimentação, com descanso e treinamento. Então a alimentação é um fato muito importante também dentro da preparação de um atleta. Fumar e beber nem pensar, né? Também nem pensar. Agora, o ciclismo tem diversas modalidades, né? Por que você escolheu o mountain bike? Então, no início eu gostava um pouco do BMX, né? Do BMX. O que é isso? Que é aquelas bicicletas de aro 24, aquelas bicicleta pequenininha, que até teve as Olimpíadas, teve um representante. E eu gostava muito do BMX, do BMX, que a gente fala. Que a gente, para a maioria, é bicicleta de bicicross, né? Que é as bicicletinhas. Então, no meu início, eu gostava de andar muito nessas bicicletas. Mas eu fiquei conhecendo o mountain bike quando teve a competição na minha cidade, que eu não fui participar, mas fui assistir, já no ano seguinte fui competir. Mas a primeira vez que eu vi o mountain bike, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Vi aquelas pirambeiras descendo, aqueles buracos para passar, esse rio para passar, então é isso mesmo que eu quero. E aí comecei a dedicar e hoje estamos aí no esporte, graças a Deus. Agora, eu vi aqui, né? Você participou já de Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas. Quando você começou, vamos pôr quando você saiu de pedreiro, né? Não, agora eu vou dedicar a isso. Você já almejava ir para Pan-Americanos, Olimpíadas, ou você achava que isso não era para você? Então, foi esse até um fato legal, porque como eu comecei a dar andamento nos treinamentos, levar a sério e dedicar ao esporte, e um companheiro aqui do Brasil, não era de equipe, mas ele corria na mesma categoria que eu, foi correr um Jogos Pan-Americanos. E ele foi medalhista. E eu achei, tipo assim, era impossível ser um medalhista nos Jogos Pan-Americanos. Você achava isso? Achava. O que eu sonhava era um dia estar representando o Brasil em uma prova fora do Brasil. Fazer parte da confederação. Esse era o teu sonho? Esse era meu sonho. E quando ele foi e conseguiu essa medalha, eu falei, mas como conseguiu? Tinha americano, canadense, os colombianos, que são muito fortes. Mas como? Não achava, tipo assim, possível, sabe? E aí eu fui convocado para esse Pan-Americano do Rio de Janeiro, que
foi 2007. Falei, ó, hoje eu estou aqui. E hoje eu estou aqui para brigar de igual para igual. Então, e veio a medalha de prata. Ali eu vi que eu tinha potencial, ali eu vi que a gente tem que acreditar nos sonhos, tem que botar um objetivo pela frente. Então, ali eu vi que os atletas se empenhar, se treinar, conseguem sim. Então, eu achava impossível. E eu acho que hoje foi um dos melhores títulos que eu já conquistei na minha carreira. Medalha de prata, né? Agora, você podia até aproveitar e explicar para a gente como é que é o processo para alguém ir para os Jogos, para as Olimpíadas, né? Porque deve ter uma série de etapas anteriores. Como é que isso funciona? Então, isso como é que eu vou te dizer, é classificado pelo ranking da UCI, a União Ciclista Internacional. Então, é válido para todo mundo, que é França, Suíça, que hoje é Espanha também, que hoje é o auge do mountain bike, é França, Suíça, que é onde tem campeão mundial, tem campeão olímpico. E para todos os países, só os 3 melhores do ranking internacional soma ponto. Então, aqui no Brasil, vamos supor, podia ter 10 pessoas, 10 atletas de elite, que só 3 que iam somar ponto, só os 3 primeiros. Então, e 2 anos que antecede os Jogos, começa essa seletiva de pontuação para classificar o país. E do primeiro ao 5º país, levam 3 atletas. Do 6º ao 14º, leva 2. Do 15º ao 24º, leva 1. Se você não entrar por ranking de país entre os 24 melhores países, você não tem atleta no Brasil, não tem atleta na Olimpíada. Mesmo que tenha feito, que você sozinho tenha feito um tempo bom, mas se o país não está classificado, você não vai. Não vai, que nem vai ter as Olimpíadas do Rio de 2016. Se a gente não entrar como ranking de país entre os 24 países, a gente não tem vaga. Mesmo o Brasil sendo sede? Mesmo sendo sede. Quando eu fui em Pequim, quase que o país sede não levou atleta, por pouco, ele se classificou de última hora. Então pode acontecer do país sede não ter atleta no ciclismo? Sim, pode. Mas foi feito um trabalho esse ano que o ano passado a gente começou a somar pontos para o ranking das Olimpíadas. O ano passado terminou o ano sem a vaga. Chegamos a terminar em 27º e 27º. E esse ano foi feito um projeto, conjuntamente com a Confederação Brasileira de Ciclismo, para poder estar levando esses 3 atletas aqui do Brasil para correr fora do país para somar ponto. Porque não é só provas aqui no país que somam ponto. É isso que eu ia perguntar. Tem várias provas fora e aqui no Brasil também tem provas que valem ponto. Mas eu imagino que deve ser provas que são consideradas oficiais pela Organização Mundial. Isso, é isso daí. Se não for considerada, não vale ponto. Por isso, esse ano eu corri muita prova só ranking da UCI. Só prova que poderia somar ponto para o ranking da UCI. Então, esse ano a gente fez um trabalho e faltando 3 meses para as Olimpíadas, a gente conseguiu a vaga. E foi feito antes dessa seletiva, a confederação falou para a gente, o que somar o maior número de pontos de vocês 3 é o atleta que vai estar representando nas Olimpíadas. E aí a gente conseguiu a vaga, eu fui o atleta que somei maior número de pontos no ranking da UCI, então eu fui o atleta selecionado para as Olimpíadas agora de Londres. Agora, você viu pessoas que começou com você, ou que você viu que estava caminhando e desistiu por algum motivo, que parou no meio do caminho? Você conheceu gente assim? Ou não? Sim, muitos amigos meus. Na minha cidade, onde a gente saía para treinar, de 15 a 20 atletas, assim. Às vezes, no treinamento, tinha pessoas que andavam mais do que eu. Mas chegava na competição, a gente ficava ali, né, de igual para igual. Chegava no finalzinho, às vezes eu chegava em terceiro, eles chegavam em quarto, quinto. Só que eles tinham muito potencial. Só que eles queriam, tipo, eu já falei isso para eles, falo isso para muita pessoa. Às vezes a pessoa não pode dar o passo, tentar dar o passo maior que a perna. Às vezes a persistência é tudo. Acho que algumas coisas às vezes acontecem dentro da competição. Você não está bem, você não acordou bem. Às vezes você toma um café errado e vai para a largada e não anda aquilo que você esperava. Então isso abalava muito o psicológico deles. E aí acabou muitas pessoas que hoje poderiam estar ali comigo competindo, abandonaram o esporte. Então tem isso dentro do esporte, sim. E você? Teve momentos que pensou em abandonar? Nossa, várias vezes. É? Várias vezes. Tem algum momento muito difícil, falar, hoje, último dia? Teve? Teve Pode escrever para a gente aí alguma experiência assim? Teve uma competição que eu fui participar em Araxá, Minas Gerais. Nossa, eu treinei muito para essa competição. Fiz treinamento certinho, descansei, me alimentei e fui para a competição. E ali eu sabia que eu estava muito forte. Ali eu sabia, eu falei, não, eu treinei para isso aqui, hoje eu estou aqui para brigar com os 3 melhores. E estava liderando a prova e faltando 2 voltas para o final, fura meu pneu.
estava liderando questão de um minuto, 2 minutos, que isso dentro do mountain bike é muita coisa. Muita coisa. Então, furou meu pneu. E ali, eu tive que parar, arrumar, que você tem que levar uma câmara de ar reserva e um gásinho que a gente chama, que enche na hora. Que ele põe ali e já joga 45 libras dentro do pneu, para você não perder tempo. E mesmo assim eu consegui arrumar e terminei em 9º. Aí eu fui para um canto, sozinho, isolado, saí de um canto sozinho. Ali eu me desabafei, sabe? Por que aconteceu isso comigo? Ali eu quase abandonei mesmo, falando, não é isso que eu quero. Eu treinei certinho, me alimentei certinho, descansei, fiz tudo e nada, não deu certo. Então, ali, isso eu não quero não, isso eu não quero. Quase foi por pouco que eu não abandonei. Aí voltando da prova de Araxá, meus amigos falaram, não, isso aí acontece, Rubinho, isso aí acontece. Começaram a me incentivar. E hoje, aí, graças a eles, graças à minha persistência, estamos aí no esporte. Você acha que você não desistiu porque alguns amigos foram fundamentais para você naquela hora? Foi fundamental. Porque eu já estava voltando para casa na viagem com eles no carro, que não ia mais mexer com o mountain bike. Por você mesmo ou para mim mesmo. Aí muita gente, a hora que estava viajando, mas, ô Rubens, por que você está quietinho no canto? Por que você está quietinho? Fala, a prova foi legal. Você furou o pneu e ainda ficou em 9º. Teve gente que nem condicionado ficou em 5º, 15º, 14º. Então, levanta a mão para o céu aí, você terminou a prova, marcou pontos. Então, isso foi muito importante. Com certeza, os amigos foi muito importante. Na verdade, foi uma grande vitória, né? Você chegou em 9º, né? Você 9º. Falou, né? Tocar um pneu de bicicleta, por mais rápido que seja, não é qualquer coisa, né? Não. E você conseguindo terminar em 9º. Mas a gente vai conversando e a gente vai vendo algumas lições de vida muito, muito importantes, né? Como a gente já falou aquela hora, de você superar limite, você se arriscar. Esse momento que você descreve agora, eu vejo um momento muito importante. Por quê? Você teve um momento que deu vontade de você parar. No entanto, 2 coisas parece que fizeram com que você continuasse. Uma são os amigos, que é importante. Então, quem pensa que na vida consegue chegar em qualquer lugar sozinho, não é verdade, precisa ter amigos. Você já falou do seu treinador, do seu orientador, foi, pelo que eu entendi, uma grande pessoa na tua vida, né? Não é só questão técnica, é uma questão também de amizade, uma pessoa que te deu a mão. Então, pessoas te ajudam a chegar aonde você precisa. E se você tivesse tomado a decisão sua, pessoal, sem consultar ninguém, naquele momento que você não estava legal, talvez fosse a pior decisão da tua vida. Né? E como você ouviu os seus amigos, esperou um pouco, depois você se refez, aí você continuou. Né? Isso é importante, porque muitas pessoas tomam decisões nos momentos difíceis da vida. E momentos difíceis da vida é igual quando você está numa noite escura. Na noite escura, não tem que continuar caminhando, porque você vai se perder cada vez mais. Mas se você conseguir parar um pouco, para você pensar e ouvir amigos verdadeiros, acho que você se recoloca num bom caminho. Fantástico, acho que isso daí é uma experiência. E além de que, já que tem muitos jovens nos assistindo, refrigerante, cigarro, álcool, nem pensar. Né? São algumas coisas que você abre mão para você ter seus sonhos conquistados. A gente vai fazer um intervalo agora, depois nós voltamos, continuando com essa conversa com o Rubinho, sobre essa vida que ele tem no mountain bike, que é um exemplo para todos nós. Até já.